neurotransmissão. E como ele se dá, então a gente falou mais de maneira geral, e agora a gente vai adentrar nessa neurotransmissão em alguns meandros, em alguns pontos mais específicos, para daí a gente, na próxima aula, eu acredito, a gente começa a ver as classes de fármacos. Então, uma coisa que a gente tem que entender e que faz com que haja o impulso nervoso são as concentrações nos líquidos extracelular e no líquido intracelular. Então, observem aqui, nesse slide aqui, estou passando o cursor. Aqui fora aqui nessa coluna, a gente tem o sódio, que é o Na+, e o potássio, que é o K. Então, o que é que a gente tem? O sódio, ele está circulado aqui de azul, um turquesinha. A concentração do sódio fora da célula, no líquido extracelular, é 142 microequivalente por litro. Então, 142 fora da célula. Dentro da célula, está aqui, é 10. Potássio, dentro da célula, é 140, fora da célula, é 4. Então, vocês estão vendo que há diferenças na concentração do sódio dentro e fora da célula. Isso, pessoal, é uma característica, é uma condição, assim, sine qua non, imprescindível para transmissão, né, dos impulsos nervosos e para a própria vida celular. Então, não esqueça, sódio e potássio são íons extremamente importantes para que a célula se mantenha funcional. E aqui no nosso caso, a célula nervosa. Sendo que o sódio a gente tem maior concentração dentro da célula e o potássio maior concentração, o sódio maior concentração fora da célula, perdão, e o potássio maior concentração dentro da célula. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que as substâncias, né, no organismo, elas não caminham livres, né, elas não estão livres. Deixa eu fechar aqui, que fica toda hora esse barulhinho aqui do WhatsApp. Então, elas têm que atravessar barreiras. Que barreiras são essas? São as membranas celulares, né, que a gente fala de barreira lipídica, porque as membranas, elas são constituídas por lipídios, né, por gorduras. Então, nessa membrana celular, né, que é essa barreira lipídica, a gente tem as proteínas de transporte, que elas servem como carreadoras, né, de substâncias, de íons, de dentro para fora da célula e de fora para dentro da célula. Outro tipo de proteína são canais, aqui como mostra essa figurinha 2, né? Tem um canalzinho, né, aberto, interligando o meio extracelular do meio intracelular. E aqui a própria barreira lipídica constituída pelos lipídios, né? Que ela, para a água, né, para a molécula de água que é muito pequena, a passagem através dessa membrana lipídica, ela ocorre livremente. Então, a água passa para lá e para cá. Falando das proteínas de canal, né, então ela contém esses espaços, né, que permite o movimento das moléculas. Então, está aqui como se fosse um canal mesmo, interligando a parte extracelular para a parte intracelular e vice-versa. As proteínas carreadoras, já o mecanismo é diferente, é como se essa proteína ela tivesse lá na célula, por exemplo, vamos pensar que seja do meio extra para o meio intra. Ela se liga, vira e solta dentro da célula. Então, ela pega e carreia, né? É diferente da proteína de canal, que é como se fosse uma abertura, um canal que tem aberto do meio intra para o extra e vice-versa, permitindo esse transporte. Essas proteínas que são transportadoras, ou seja, que elas
pega a molécula de um lado e libera do outro, elas são muito seletivas, né? Não é qualquer substância que se liga a ela e vai ser transportada pela célula, né? São substâncias específicas que vai depender das características químicas das estruturas ali presentes, né? Da sua conformação estrutural, para que ela se ligue a essa estrutura e seja transportada para dentro da célula. Não faz parte da disciplina, mas um exemplo de proteína carreadora é a insulina. Qual que é a função da insulina? A insulina está lá na membrana celular, ela pega a glicose que está fora da célula e coloca para dentro. Essa é a função da insulina, é uma proteína carreadora e é altamente seletiva, ela só se liga à insulina, né? Pega, coloca para dentro da célula para que a célula faça, metabolize, né? Quebre a glicose e utilize como energia para a célula. Então, por isso que pessoas com diabetes ou que têm diabetes tipo 1, principalmente, que a insulina é resistente ou ela não está mais fazendo a sua função, ela precisa tomar insulina. Por quê? Porque precisa dessa proteína para que haja esse transporte da glicose para dentro das células. Nossa, a glicose vai ficar ali no sangue, circulando, né? E é o que causa o diabetes, né? O diabetes é alta taxa de glicose, de açúcar, né, no sangue. Por isso que a insulina é tão importante. Então, tá aqui os exemplos. Então, quando a gente tem a passagem, que essa primeira setinha, a passagem direta, principalmente da água, pela camada lipídica da membrana celular, ou a passagem de íons por proteínas de canal, estão vendo aqui um canalzinho, a gente chama isso de difusão simples. Ou seja, vai haver passagem de onde tem mais concentração desse composto para onde tem menos. E isso a célula não gasta energia, né? A gente chama de transporte passivo. Mesma coisa nas proteínas carreadoras, né? Quando a difusão facilitada, ela vai ocorrer do ambiente onde há maior concentração da substância que vai ser carreada para onde há menor concentração. Então, tudo isso é transporte passivo para a célula, ou seja, a célula não gasta energia para fazer esse transporte. Já o transporte passivo não vai seguir esse que a gente chama de gradiente de concentração, ou seja, de onde tem mais para onde tem menos. Isso é facilitado, né? Como se as moléculas mesmo fossem se empurrando e ela vai acabar passando de onde ela está em maior concentração para onde ela está em menor concentração. Aqui não, aqui no transporte passivo, não vai seguir esse gradiente de concentração, ou seja, ao invés das moléculas passarem de onde tem mais para onde tem menos, elas vão passar de onde tem menos para onde tem mais, contrariando esse fluxo natural. E para isso, a célula ela vai gastar energia. E a energia celular a gente chama de ATP, tá? Então, aqui a diferença entre a difusão e o transporte passivo para o transporte ativo. Na difusão, ocorre movimento aleatório, né, das substâncias pelos espaços ou em combinação com a proteína, que pega de um lado e solta do outro. E a própria energia do movimento das moléculas, ali de onde tem mais, vai fazer com que elas sejam empurradas para o outro lado. Ou seja, não há gasto de energia pela célula. Agora, o transporte ativo, ele não, ele contraria esse gradiente de concentração. Ao invés dele ir de onde tem mais para onde tem menos, vai de onde tem menos para onde tem mais. Daí, vai exigir que a célula gaste energia. Então, vamos pensar assim, vamos fazer uma analogia. Vamos pensar que a gente tem que empurrar um peso ladeira abaixo. Pessoal, vocês não estão vendo os slides? Para mim está aparecendo aqui, está sendo compartilhado.
Tá aparecendo, professor. Ah, tá. Então, Thelma, na gravação vai aparecer sim, tá? Então, vamos fazer uma analogia do transporte passivo e o transporte ativo. Vamos pensar que eu estou numa ladeira bem íngreme e eu tenho que empurrar um peso bem grande para baixo. Então, concorda que se eu só empurrar um pouquinho, ele já vai descer ladeira abaixo? Não vou gastar a energia do meu corpo. Só vou dar aquele toque inicial e ele vai descer. Transporte passivo. Agora vamos pensar o contrário. Eu tenho que empurrar um peso bem grande, colocar uma bola bem grande, pesada, lá da ladeirinha, lá de baixo para cima. Vou gastar muito mais energia. Vai contra o movimento normal, que seria descer. Esse é o transporte ativo. E no transporte ativo, a célula vai gastar energia, igual a gente for empurrar um peso ladeira acima. Até andar de bicicleta, né? Vamos descer a ladeira de bicicleta, nem precisa pedalar, vai embora. Agora vamos subir uma ladeira de bicicleta, você vai gastar muito mais energia. Então, em uma comparação aí bem simples, seria isso, tá? Transporte passivo, transporte ativo. No transporte passivo, então, tem a difusão simples, né, que as substâncias vão de onde elas estão de maior concentração para onde elas estão de menor concentração, né? Então, o movimento das moléculas ou íons, sem a necessidade de fixação de proteínas carreadoras, essa é a difusão simples. Na difusão facilitada é o caso lá da insulina, que pega a glicose e solta do outro lado, então vai haver uma facilitação por meio da proteína carreadora. No caso da difusão simples, pode ocorrer por dois percursos, né? Seja pela própria camada lipídica para moléculas pequenas, como O2, nitrogênio, CO2, própria água, né? E os canais aquosos, né? De algumas proteínas de transporte. Esses canais são aquelas proteínas de canais. Tem uma abertura, né? Como se fosse um canalzinho que liga a parte externa da célula para a parte interna. Então, o transporte através da membrana, o de água e o de outras moléculas insolúvel em lipídio, lá no caso da água, ela atravessa facilmente a membrana, tá? Então, vai passar por difusão simples. Moléculas pequenas e com energia cinética grande, energia cinética é movimento, né? Aquelas que estão se movimentando muito, também vão passar pelas células sem gasto de energia. Agora, quando a gente fala de íons, íons são moléculas que têm cargas, tem um maisinho, um menusinho. Eles já vão ter dificuldade de atravessar essa parte aqui, lipídica, né, já que é gordura, né, vai ter maior dificuldade. No caso dos íons, né, que tem essas carguinhas positivas ou negativas, vão ter canais específicos, aqueles canais proteicos, nos quais esses íons irão passar. Então, quando eu comentei com vocês lá no primeiro slide, ó, o sódio é o Na+, o potássio K+. Eles são íons, têm carga, então eles vão ter, né, canais, vão ter locais específicos para poder atravessar a célula de um lugar para outro. E lembrem-se bem do sódio e do potássio, eles são extremamente importantes para a função neuronal, né? Porque são eles, a gente vai ver daqui a pouquinho, uma bomba de sódio e potássio, que é extremamente importante para esse, né, mecanismo de transmissão das sinapses nervosas, dos sinais neuronais. Tá? Então, aqui eu coloquei íons, mesmo os mais pequenos, como hidrogênio, sódio e potássio, e para nós tem muita importância o sódio e o potássio, só penetram a bicamada lipídica com velocidade cerca de 1 milhão de vezes menor do que da água, ou seja, né, quase não atravessa a bicamada lipídica, ela precisa desse canal, dessa abertura, para conseguir passar ali na célula. Tá? Qualquer transporte significativo desses íons deve ocorrer por canais. Tá? A incapacidade dos íons se difundir através. Por quê? Aí eu já falei, devido à carga, né? Essa carga positiva e negativa
faz com que a bicamada, que é gordurosa, dificulte essa passagem, tá? E além disso, a carga elétrica, né, seja positiva, seja negativa, faz com que moléculas de água se ligam a esses íons, formando coisas maiores, formando moléculas maiores. Eu vou ter o sódio e ao redor dele um monte de molécula de água. Então, essa estrutura grande impede, dificulta a passagem por essa partezinha aqui, essa que tem, ó, espaços pequenininhos. Então, nesse caso, vai ser necessário, né, se faz necessário locais específicos que são os canais para que esses íons passem. Qualquer transporte significativo desses íons vai ocorrer através dos canais proteicos. A energia elétrica do íon interage com as cargas da bicamada lipídica e é repelida. Íon com carga. Deixa eu adicionar aqui alguém no grupo, a Alessandra, a Dalcilene. Deixa eu só adicionar aqui, deixa eu convidar aqui ela a copiar link. Então, um pouquinho, pessoal. Colega nossa aqui para entrar na nossa aula. Pronto, enviei para ela. Então, tudo que tem carga tem dificuldade de passar, né, por algo gorduroso. É como água e óleo, né? Não se mistura, eles se repelem. Então, a difusão simples através dos canais das proteínas e as comportas desses canais. Então, as proteínas de canais formam canais na forma de tubos, né, que se estendem através das duas extremidades, né, tanto na parte extracelular como na parte intracelular, as aberturas. E a difusão simples através dos canais são comportas, né, como se tivesse portas. Então, são distinguidas duas características importantes: são seletivamente permeáveis a determinadas substâncias. Então, esses canais aqui, eles não estão abertos, para que qualquer substância passe. E aqui, por exemplo, nesse caso, tá vendo aqui em cima, ó, a portinha está fechada. Então, esse sódio, ele não vai conseguir passar, não tem por onde entrar, já que a comporta, né, a porta do canal está fechada. Dessa forma, esses canais iônicos, eles são seletivos, né, para o transporte de um ou mais íons. Eles vão selecionar aquilo que vai ser possível passar por ali. E essa seletividade é resultado de várias características do próprio canal proteico, como, por exemplo, o diâmetro, né, que é a distância, né, de uma pontinha para outra, a forma, a natureza das cargas elétricas internas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, deixa eu voltar. Esses aqui, ó, dentro da proteína, tem cargas negativas, ó, e o sódio tem carga positiva, o Na é mais. Carga negativa e positiva se atraem. Então, quando essa comporta estiver aberta, esse sódio vai conseguir passar, porque essas cargas negativas atraem o sódio. Agora, se aqui dentro tivesse carga positiva, cargas iguais se repelem. Então, esse sódio, se o canal tivesse carga positiva, não iria conseguir atravessar, porque uma carga positiva vai repelir a outra, né? Então, existe também, e a parte, né, mais importante dessa seletividade do canal, a natureza das cargas elétricas, né? Então, aqui um dos mais importantes canal proteico é o canal de sódio, né, suas superfícies internas e fortes cargas negativas, que aqui é o mesmo exemplo do lado. É o canal de sódio, né, próprio para ele, tem cargas negativas, então quando a comportinha estiver aberta, ele vai conseguir passar facilmente. Uma vez no interior desse canal, o íon sódio pode difundir-se em qualquer direção, seguindo a lei de difusão, ou seja, vai passar de onde ele tem mais para onde tem menos. Dessa forma, esse canal de sódio, ele é específico para a passagem de íons sódio. Beleza, existe o canal de sódio. Agora vamos ver o canal de
potássio, né? Eu falei para vocês que os íons lá, para a gente se lembrar, são os íons sódio e potássio. Os canais de potássio têm um tamanho, um diâmetro menor do que o canal de sódio. O íon potássio, ele é menor, né, do que o íon sódio. Dentro do canal de potássio, tá aqui, ó, a compotinha para dentro da célula fechadinha, já que tem, né, maior probabilidade, maior concentração dentro da célula. E quando a comporta é aberta, esse íon ele sai. Não existem forças atrativas que puxam os íons não são retirados das moléculas de água que o hidratam, né? Então, esses canais de potássio, eles são diferentes dos canais de sódio, que tem essas carguinhas negativas aqui, o canal de potássio já não tem. Então, o potássio passa de qualquer jeito, mesmo ligado a moléculas de água. A forma hidratada do íon potássio é muito menor do que o sódio, já que o próprio íon potássio é menor do que o íon sódio, né? Podem passar facilmente por esse canal estreito, já o íon sódio ele é rejeitado, porque o íon sódio ele é maior e ele acaba, né, não conseguindo atravessar esse canal. Dessa forma, também há uma permeabilidade específica dos canais de sódio, não deixando passar íons potássio, e o canal de potássio também seletivo, não deixando passar íons sódio. Então, vamos olhar aqui, ó, canal de sódio, que é a parte exterior da célula, e aqui a parte interior da célula. Comporta fechada, carga negativa. Quando essa comporta é aberta, o íon sódio passa. Mesma coisa aqui no canal de potássio, né? Veja que como ele tem maior concentração dentro da célula, a comporta, a portinha, está para o lado interior da célula. Então, quando abre essa comporta, o íon potássio sai. Ambos têm permeabilidade seletiva. Nesse aqui só passa sódio, não passa potássio, e nesse de baixo não passa sódio, só passa potássio. Essas comportas, elas são meio de controlar, claro, a permeabilidade do canal, né? E a abertura ou fechamento das comportas são controlados por dois mecanismos. Espera aí, pessoal, só um pouquinho. São controlados por dois mecanismos. Comportas voltagem dependentes e comportas ligante dependente. Porque a gente pode pensar assim, quando que essas portinhas para entrada e saída de sódio, potássio, elas estarão abertas ou fechadas? Quem decide isso, né? Então vamos dar uma olhada nesses dois tipos. Primeiro tipo, comportas voltagem dependente, depende do potencial elétrico da membrana. Então, quando há uma mudança de carga ali da membrana celular, isso ativa, né, um mecanismo intracelular para que essa comporta ela se abre e esse estado, né, de potencial elétrico volte ao estado original. Então, peraí, pessoal, só um pouquinho. Ah, gente, desculpa, da aula de casa tem suas vantagens e desvantagens, mas acho que tem mais desvantagem. Tá, então voltando. Então, vou voltar do início. A célula possui um potencial elétrico, ou seja, ela possui uma determinada carga, seja positiva fora, negativa dentro e vice-versa. Então, quando essa característica de potencial elétrico se altera, isso gera um gatilho, digamos assim,
para que a célula abra essas comportas de íons, para que esses íons entrem e saiam da célula, tornando-a, né, para que ela volte à carga original, à carga inicial. Então, por exemplo, quando existe forte carga negativa no interior da membrana, os canais de sódio permanecem fechados. Então, quando dentro da célula está negativo, não entra íon sódio, continua fechado. Por outro lado, quando o interior da membrana perde sua carga negativa, as comportas se abrem, permitindo a passagem de quantidades imensas de sódio para o interior da célula, né, para restaurar esse estado elétrico anterior. Então, essa mudança, pessoal, de carga elétrica dentro e fora da célula, isso vai passando de neurônio em neurônio, que é a célula do sistema nervoso, é a característica básica dos potenciais de ação. Então, esses íons potássio e sódio, eles têm uma participação, né, importantíssima, né? Sem eles não haveriam a transmissão do impulso elétrico entre os neurônios, né? Em todo o sistema nervoso. Então, quando a gente fala assim, fala-se muito, né? O impulso nervoso, né? Esse impulso nervoso nada mais é do que essa entrada e saída de íons sódio e potássio dentro e fora da célula para tentar manter essa carga inicial. Então, quando essa carga é alterada, gera-se um potencial de ação e há essa troca de íons na célula. Isso passa para o próximo neurônio e vai passando. Então, através da entrada e saída de íons sódio e potássio, é que as sinapses nervosas e toda a célula neuronal em si faça com que ocorra a transmissão do potencial elétrico, né, ou potencial nervoso, né, aí nos axônios, nas células do sistema nervoso central. Por isso é a importância desses dois íons. Isso quando a gente fala de voltagem dependente, né? Então, nesses voltagem dependentes, esses voltagem dependentes, né, são responsáveis pelo sinal neuronal, são importantíssimos. Isso vai depender dessa troca aí de íons sódio e íons potássio. Agora, as comportas ligante dependente. Ligante é quando algum ligante químico, uma substância química, vai se ligar ao canal, fazendo com que ele abra ou feche. Então, são abertas quando outra molécula se fixa a esse canal, que é uma proteína. Isso produz alteração na estrutura química dele, fazendo com que a comporta se abra ou se feche. Então, exemplo, né, de comportas ligante dependente. O efeito da acetilcolina, né, sobre o canal de acetilcolina, nós já vimos em aulas anteriores, são os neurotransmissores, principalmente do sistema nervoso, né, parasimpático, né, permite a passagem de todas as moléculas e íons positivos com diâmetros menores que o do poro. Essa comporta é especialmente importante na transmissão de sinais de uma célula nervosa para outra e de uma célula nervosa para uma célula muscular. Então, aqui, aumentando a figurinha, quando a acetilcolina se liga a esse canal, então o canal está fechado, nessa primeira figurinha aqui, a acetil, que é a CH, acetilcolina, se liga a essa estrutura, então vai haver a abertura, né? E os íons aí que derem para passar pelo canal, de acordo com o seu tamanho, eles irão passar. Então, falamos da difusão simples, né? Vamos falar um pouquinho da difusão facilitada. A difusão facilitada é aquele exemplo que eu dei, né, da insulina. Então, veja,
eu tenho uma proteína aqui, uma estrutura química, e aqui eu tenho o soluto, a moléculazinha, que vai se ligar a essa proteína no meio externo, tá aqui, meio externo, meio exterior, a célula. Depois que ela se liga, a parte de cima fecha, aqui no segundo desenhinho, e entra. E isso, pessoal, não vai gastar energia se for a favor do gradiente de concentração. Mais uma vez, o que quer dizer gradiente de concentração? De onde há maior concentração de soluto para onde há menor concentração de soluto. Então, por exemplo, a glicose, como eu falei para vocês, a proteínazinha que faz isso com a glicose é a insulina, né? Põe a insulina para dentro da célula, e a maioria dos aminoácidos. Os aminoácidos são os construtores das proteínas. As proteínas são formadas de aminoácidos. Então, para haver síntese de proteínas, esses aminoácidos entram através desse processo de proteína carreadora, vai se ligar a proteínazinha do lado de fora e ela vai ser solta do lado de dentro, para que dentro da célula, lá nos ribossomos, formem-se as proteínas. Vamos falar de um transporte também, pessoal, que é importante, que é a osmose. Sempre que vocês ouvirem esse termo difusão, difusão faz referência a soluto. Soluto é aquilo que está dissolvido na água. Então, se eu tenho sal e água, quando eu coloco um salzinho na água, ou faço aquele soro caseiro, né? Um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar na água, o açúcar e o sal são o soluto, né? Tá em menor quantidade. E a água ali presente é o solvente, tá? Então, quando a gente fala de transporte de soluto, a gente está falando de difusão. Quando a gente fala de transporte de água, a gente está falando de osmose. Então, a osmose é a passagem da água de um lugar onde há menor concentração de soluto para onde há maior concentração de soluto, sempre na tentativa de dissolver esse soluto. Vamos olhar esse exemplozinho aqui da direita, onde eu estou. Aqui tem uma membrana, como se fosse a membrana celular. Essas bolinhas pretas pequenininhas aqui são a água, representam a água. E aqui dentro eu tenho sal, NaCl. Essas bolinhas vermelhas são sal. Então a água está aqui a seta por osmose, ela vai passar sempre no sentido de onde tem mais água para onde tem menos água, no intuito de dissolver o soluto. Veja que desse lado aqui esquerdo, onde eu estou passando o cursor, não existe moléculas de soluto, só do lado direito. Então, a água vai passar para onde tem mais soluto, sempre na tentativa de dissolver. Então, sempre que a gente falar em osmose, a gente está falando de transporte de água de um lado para outro da célula, sempre na tentativa de dissolver o soluto. Agora, nós iremos falar do transporte ativo. O transporte ativo é aquele no qual a célula gasta energia. Pensa no exemplo lá, eu subi na ladeira empurrando uma bola de ferro bem grandona. Vou gastar bastante energia. Então, isso a gente fala que vai contra um gradiente eletroquímico ou contra um gradiente de concentração. Ao invés de o soluto ir de onde ele está em maior concentração para onde ele está em menor concentração, ele faz o caminho inverso. E para que isso ocorra, há o gasto de energia pela célula. Então, quem sofre transporte ativo? Íon sódio e potássio, que são extremamente importantes para nós. Cálcio, ferro, hidrogênio, cloreto, iodeto, urato, diversos distintos açúcares e a maioria dos aminoácidos. Então, nós temos dois tipos de transporte ativo. O tipo primário, onde a energia derivada da quebra do ATP, guardem essa siglazinha ATP, a gente fala de energia celular, é ATP, né? Então, é o tipo de energia que a célula se utiliza, qualquer célula do organismo, desde as células epiteliais até as células do sistema nervoso, são do tipo, utiliza a energia oriunda do ATP, dessa molécula de ATP.
ou de qualquer outro composto fosfato rico em energia. E o transporte ativo secundário deriva secundariamente de gradientes iônicos que foram criados em primeiro lugar. E vai depender de substâncias que são proteínas carreadoras. Pessoal, a mais importante é essa aqui, a bomba de sódio-potássio. Então, ela bombeia os íons sódio para fora, através da membrana celular, enquanto, ao mesmo tempo, bombeia os íons potássio de fora para dentro, né? E isso, lá no iniciozinho, eu falei para vocês que, eu vou voltar lá naquele slide. Cadê? É o primeiro. Ó, eu tenho mais sódio fora, tá aqui 142, e mais potássio dentro. Então, seria, por transporte ativo, quando, por exemplo, abre lá um canal de sódio, o sódio vai entrar, porque eu tenho maior concentração fora do que dentro. E ao contrário, né? Aqui o potássio, abrindo o canal de potássio, o potássio vai sair, porque eu tenho concentração aqui dentro maior do que fora. Então, segue uma tendência natural. Então, o que, que a bomba de sódio e potássio faz? Ela vai contra esse gradiente, então ela fica colocando o sódio para fora, de onde eu tenho mais, né? Que o normal, o mais fácil seria o contrário, e fica colocando potássio para dentro, né? Então, ao invés de onde tem mais para onde tem menos, vai de onde tem menos para onde tem mais. E isso gasta energia na forma de ATP. A bomba de sódio e potássio, tá aqui, vou voltar. Ela é extremamente importante, né, nessa parte de estudo do sistema nervoso, e nesse caso, o que é que acontece? Então, potássio, entram dois íons potássio, tá aqui, 2K+, e saem 3 íons sódio, 3Na+. Então, sempre nessa sequência, entram 2K+, saem 3Na+. E nisso, ó, a utilização do ATP, a quebra do ATP em ADP e PI, e a quebra dessa estrutura gera a energia necessária para que esse transporte aconteça, que saia sódio e entre potássio, mesmo contra o gradiente de concentração. Então vamos lá. A bomba de sódio e potássio está presente em todas as células e é responsável pela manutenção das diferenças de concentração de íon de potássio através da membrana. E eu preciso dessa diferença de concentração para gerar o potencial elétrico que é responsável pelo transporte do impulso nervoso por todo o sistema nervoso. Então, a bomba de sódio e potássio, por isso que eu trouxe, né, para vocês estudarem, para nós estudarmos, é a base de funcionamento do sistema nervoso. É a base da transmissão dos sinais neuronais por todo o sistema nervoso. Daí a sua importância. A bomba de sódio e potássio controla, né, a quantidade de sódio e potássio que está dentro da célula. E isso faz com que o volume da célula seja controlado. Então, se eu tenho muito íon, isso atrai água, né? Essa célula vai começar a ativar, a inchar, né? Que eu tenho muita água, ela vai inchar. Isso ativa a bomba sódio-potássio, que transfere mais íons para o exterior, levando água com eles. Eu falei para vocês que saem 3 íons sódio, entram 2 íons potássio. Então, sai mais íons do que entram. Isso, né? Como sai mais íons positivos do que entram, isso deixa dentro da célula uma carga negativa, que é o normal. Então, por conseguinte, a bomba sódio-potássio exerce papel permanente de vigilância para a manutenção do volume normal da célula. O
fato da bomba sódio-potássio transportar 3 íons sódio para o exterior em troca de 2 íons potássio para o interior, implica a efetiva transferência de uma carga positiva para o exterior, né, a cada ciclo da bomba. Então, se eu tenho 3 cargas positivas saindo e 2 cargas positivas entrando, eu vou ter mais uma carga positiva saindo, né, no frigir dos ovos. 3 menos 2 dá 1, né? Então, isso gera dentro da célula uma carga negativa aqui. Ó, isso gera positividade no exterior da célula, já que sai mais carga positiva, mas cria um déficit, uma deficiência de íons positivos no interior. Isto é, ela produz negatividade no interior da célula. Por conseguinte, né, a bomba sódio-potássio é dito eletrogênica, por criar potencial elétrico como consequência do seu bombeamento. Né? Um outro exemplo é a bomba de cálcio. Né? Agora aqui, né, quando há um cotransporte. O que seria esse cotransporte? Eu tenho uma proteína carreadora, né, no caso aqui da glicose, tá vendo aqui a bolinha vermelha de glicose que vai entrar para a célula, que seria uma molécula de insulina, e eu vou ter outras substâncias ou íons que vão pegar carona com essa molécula transportadora. Isso a gente chama de cotransporte. Eu tenho um transporte principal, no caso aqui é a glicose, de fora para dentro da célula, e aproveitando esse caminho, essa ida, né, do sódio, da glicose de dentro para fora, o sódio pode pegar carona também e entrar dentro da célula. Né? Então, ele está pegando carona com transporte. Isso também acontece, mas tem menor importância para o sistema nervoso. Aqui eu trouxe mais algumas coisas em relação a essa parte, né, fundamental para a gente relembrar que o neurônio é a unidade funcional do sistema nervoso. A gente tem o corpo celular aqui no meio, os dendritos e o axônio formando aí a célula nervosa, o neurônio. O corpo celular é o centro de operação, né? Aqui tem o núcleo, né, da célula do neurônio. Os dendritos são as fibras que se estendem, são responsáveis pela recepção da informação de outros neurônios, lembrando que esses neurônios vão estar sempre conectados uns aos outros, e o axônio que transmite a informação de um neurônio para o outro, ou a um órgão efetor. Então, o neurônio vai lá, se liga a um músculo, por exemplo, para que esse músculo receba o sinal nervoso e execute a sua função. Os axônios, eles variam de tamanho, temos axônios que têm milímetros, axônios que têm metros, né, de comprimento. Cada neurônio possui somente um axônio, porém pode se dividir em diversos ramos, né, que terminam em outros neurônios, células musculares ou glândulas, dependendo de que tipo de órgão esse neurônio inerva. Nós vimos que a sinapse é um ponto de contato, né, entre o axônio de um neurônio, o dendrito de outro neurônio. Então, o que vem antes a gente chama de neurônio pré-sináptico, e o que ele se liga a gente chama de neurônio pós-sináptico. E essa diferença de potencial de carga devido aos íons sódio e potássio entrando e saindo da célula, ele vem caminhando, não é, no decorrer aqui de todo o axônio, chega aqui na pontinha, na sinapse, essa diferença de carga elétrica, esse potencial de ação, faz com que haja liberação de neurotransmissores de substâncias que vão se ligar no neurônio pós-sináptico e vão causar essas alterações elétricas e que vai caminhando aqui em todo o neurônio até chegar no próximo. Isso, pessoal, ocorre tão rapidamente, né, em questão de segundos, né? A gente fere o dedo, sente a dor na mesma hora. Então, dá tempo o sinal ir até o cérebro e voltar, né? Em questão de milissegundos, né? Muito rápido esse transporte.
As fibras nervosas grandes, como por exemplo as do músculo esquelético, os axônios são revestidos, né, por camadas, né? Tá aqui mostrando, parece uma salsichinha, né, um sanduíche. A gente chama de célula de Schwann. As membranas dessa célula contêm grande quantidade de bainha de mielina, né, que é bem importante. Então, aqui essa partezinha por fora do axônio é a célula de Schwann, e aqui, entre uma célula de Schwann e outra, a gente chama de nodo de Ranvier, né, que seria esses pontinhos de encontro aqui entre uma célula de Schwann e outra. Continuando, né, a atividade elétrica dos neurônios. Então, a atividade elétrica, né, é o impulso nervoso que vai percorrer toda o comprimento ali do axônio. Ele é iniciado por algum estímulo, né, que causa a carga, mudança na carga elétrica do neurônio. Lembrando que essa mudança na carga elétrica são mudanças aí nas concentrações de íon sódio e potássio. Então, nós vimos que no estado normal, dentro da célula é negativo, tá aqui um monte de menuzinhos, fora da célula é positivo. Isso a gente chama em repouso, que é o normal, não está tendo potencial de ação, tá? No potencial de repouso. Não está sendo transmitido sinal, impulso nervoso pela célula. Beleza. Então, a carga negativa, a gente viu, é resultado dessa diferença. Opa, peraí, deixa eu abrir uma coisinha aqui que eu não estou conseguindo tirar. Oh, peraí. Oh, Jesus, abriu um negócio aqui para mim, acho que para vocês não aparece. Só um pouquinho para eu. Por que que não vai? Mesmo apertando. Ah, foi, saiu. Tá. Então, falei para vocês que tem mais íon sódio dentro do que íons fora da célula, do que íons potássio dentro. Então, essa célula ela está polarizada, né? Tem um polo positivo fora e polo negativo dentro. Essa carga negativa dentro, medida, né, já foi medida experimentalmente, é em torno de menos 70 a menos 90 milivolts. É o potencial de repouso. Ou seja, em repouso, a célula nervosa tem carga negativa dentro, carga positiva fora. A gente chama isso de potencial de repouso. Beleza. Quando ocorre algum estímulo, vai haver mudança. Então, veja, nesse gráfico, está aqui em torno de menos 70. Então, no potencial de repouso, é em menos 70 a carga, aqui, o potencial de membrana em milivolts, menos 70, tá? Aqui entre 60 e 80. Quando, por exemplo, os íons começam a sair e entrar, vai haver mudança. Então, essa carga ela vai subindo dentro da célula, vai subindo, ficando positiva. Então, a célula, antes que estava com o seu interior negativo, passa a ter um interior com carga positiva. A gente chama isso de potencial de ação positivo dentro da célula. E a bomba só de potássio entra em ação, começa a expulsar esses íons sódios e vai restabelecendo aquele potencial de repouso, que é em torno de menos 70 milivolts. E isso vai se espalhando em todo o neurônio. E dessa forma é transmitido o sinal, né, nervoso, sinal elétrico no sistema nervoso. Então, o potencial de repouso da membrana, ela é determinado pela permeabilidade da membrana a determinados íons, né? Então, essa permeabilidade, lembrando que ela é seletiva, existem maneiras de filtrar a entrada e a saída desses íons, né, dentro da célula, e a diferença de concentração iônica, né, dos íons intra e extracelular. Lembrando que no normal, no repouso, a gente tem mais íons sódio fora do que dentro. E tem íons potássio dentro
né, mais dentro do que fora, só que a gente vai ter menos íons potássio dentro. Então, eu vou ter menos carga positiva dentro da célula. E isso gera uma carga negativa no final, dentro da célula. Embora existam vários íons intra e extracelulares, os íons sódio e potássio, principalmente, e também os íons cloro, que a gente chama de cloreto, que tem carga negativa, enquanto o sódio Na+ é positivo, o potássio K+ positivo, o cloro é menos, ele tem carga negativa. Então, esses três, principalmente sódio e potássio, têm uma importância fundamental na manutenção do potencial de repouso da célula. Então, no potencial de repouso, a concentração de sódio é maior fora e o de potássio é maior dentro. Aqui nessa estrutura, o neurônio está polarizado, carga positiva fora, carga negativa dentro, com mais sódio fora do que potássio dentro da célula. Isso gera negatividade dentro da célula. Então, no estado de repouso, o neurônio ele está polarizado, ou seja, tem um polo positivo, carga positiva fora da célula e carga negativa dentro da célula. Então, o que é que contribui para o potencial de repouso? Então, difusão de potássio. O potencial de membrana negativo de um neurônio em repouso se deve à difusão de potássio para fora da célula, né? Vai saindo por aqueles canais que a gente comentou. E contribuição do sódio, né? Pequena difusão de íon sódio para o interior da célula. Isso acontece. Então, enquanto isso se mantém, porque enquanto o íon sódio entra, o íon potássio também sai, mantendo aí a mesma concentração. E isso vai ocorrer por meio dos canais que eu já comentei para vocês de sódio e potássio. E a contribuição mais importante é da bomba sódio-potássio, tirando 3 íons sódios de dentro, colocando para fora da célula, e colocando 2 íons potássio para dentro da célula. Então, como coloca mais positivo para fora do que para dentro, dentro gera negatividade, tá? Aí a gente vai ver potencial de ação, mas eu gostaria de comentar com vocês potencial de ação na próxima aula, porque eu acho que essa aula ela tem bastante informação. Aí, ao invés de a gente já começar a ver potencial de ação, né, não é muita coisa, potencial de ação, dá para a gente